Olá, hoje nós vamos ver o Hobbes, o grande teórico do Estado, né? A filosofia moderna se caracteriza, por um lado, pelas preocupações epistemológicas e, por outro lado, pelas preocupações políticas. Foram os dois grandes pensamentos que foram retomados no mundo antigo para o tempo moderno, coisas que estavam, de certa maneira, em segundo plano durante a Idade Média. E o grande teórico, né, sobre o Estado é o Hobbes, na sua obra Leviatã. É ele que nós vamos examinar hoje. Né? Segundo Hobbes, no capítulo 13, ele vai falar assim da condição natural da humanidade relativamente à sua felicidade e miséria. Ele vai examinar como é o homem natural, a condição natural da humanidade antes da existência do Estado, para depois mostrar por que nós precisamos desse Estado. Né? Então, ele vai falar: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que qualquer um possa, com base nela, reclamar qualquer benefício a que o outro não possa também aspirar, tal como ele. Porque quanto à força corporal, diz Hobbes, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se com outros que se encontrem ameaçados pelo mesmo perigo. Então, a condição natural do homem, somos todos iguais, ainda que tenha uns mais fortes, outros menos fortes. Tá? A gente pode se juntar para aniquilar alguém, ou pode maquinar e fazer uma armadilha para matar as pessoas. Então, mesmo que a gente possa falar que tem homens que são mais fortes, outros são mais fracos, na condição natural, estamos todos sob as mesmas condições. E nós podemos maquinar, mesmo sendo mais fraco, podemos maquinar contra outras pessoas. Né? Então, isso mostra que há uma igualdade. Né? E mesmo com relação às faculdades do espírito, ele vai falar: quanto às faculdades do espírito, pondo de lado as artes que dependem das palavras, e especialmente aquela capacidade para proceder de acordo com as regras gerais infalíveis, a que se chama ciência, a qual muitos poucos têm, é apenas numas poucas coisas, pois não é uma faculdade nativa. Então, a faculdade espiritual é algo que pode ser desenvolvido por qualquer um, porque depende de estudo, dedicação. Então, a capacidade espiritual, que aparentemente alguns têm mais do que outra, na verdade, não se deve a uma capacidade superior propriamente dito, mas a possibilidade de ter tido uma formação melhor. Então, mesmo essa capacidade de espírito, tá, não torna alguns homens superiores aos outros, ainda que a sociedade vai fazer essa distinção, mas por natureza essa distinção não aparece, né? E para ele, essas diferenças espirituais se dão muito mais por acesso à informação, ao tempo de idade e tudo mais. Né? Então, dessa igualdade, para ele, quanto à capacidade, deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Então, como nós somos iguais em termos de espírito e corpo, todos temos as mesmas ambições, todos temos o objetivo de atingir alguns fins. Tá? Portanto, se dois homens, fala ele, desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. Né? E no caminho para seu fim, que é principalmente sua própria conservação, e às vezes apenas o seu deleite, esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro. Então, devido a essa condição natural, se de repente dois homens ambicionam a mesma coisa, o mais provável que vai acontecer é que eles vão se matar por essa coisa, né? Né? Por quê? Porque todo mundo se acha no direito a tudo, né? No estado de natureza. Né? Então,
vejo uma coisa, eu quero pegar aquela coisa, o meu vizinho quer pegar também aquela mesma coisa. Como é que nós vamos deliberar? Vai ser na força, né? O mais astuto, o mais forte, né? É que vai conseguir pegar. E o que isso vai ocasionar? Uma guerra entre as pessoas, por cobiçar as mesmas coisas, né? Visto que não há a variedade de coisas não é em número infinito, são limitados, né? Uh, e nós todos somos ambiciosos, tá? E todos nos achamos no direito a todas as coisas, né? O que vai acontecer é que nós vamos nos matar para conseguir as coisas. Esse é o estado de natureza para o Hobbes, né? Então, uh, o estado de natureza é um estado perigoso, né? Ameaçador, né? Inclusive ele vai falar assim, é contra essa desconfiança de uns em relação aos outros, nenhuma maneira de se garantir é tão razoável como antecipação, né? Então, isto é, pela força ou pela astúcia, subjugar as pessoas de todos os homens que puder, durante o tempo necessário para chegar ao momento em que não veja qualquer outro poder suficientemente grande para ameaçá-lo, né? E isso não é mais do que a sua própria conservação exige, conforme é geralmente admitido. Então, o que nós fazemos? Nos precavemos, nos antecipamos aos outros, né? Queremos, enfim, antecipamos qualquer coisa assim e nos preparamos para a guerra, né? É isso, né? Eu cobiço uma coisa, sei que outras pessoas cobiçam, eu começo a me preparar e me antecipar aos outros para conseguir as coisas que eu quero, né? Então essa é a condição da natureza. Por outro lado, ele vai falar assim: os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer, tá? Quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito, tá? Porque cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele atribui a si próprio, tá? Então, a gente espera que o outro ache que a gente vale tanto quanto a gente imagina que vale, né? E as pessoas não fazem isso, então a gente não tem prazer na convivência humana, né? Muito pelo contrário, ele é mais um concorrente, né? Do que um amigo, né? Do que uma pessoa que é confiável, né? Ele quer a mesma coisa que eu, né? Então, e o que o Hobbes está querendo mostrar, né? Que essa condição natural, né? A gente não cria laços, né? A gente tem concorrência, competição, né? E desconfiança. Fundamentalmente, a gente desconfia uns dos outros, né? Ele vai falar assim: de modo que na natureza, no homem, encontramos três causas principais de discórdia, né? O que faz com que a gente entre em conflito. Primeiro, a competição, né? Segundo, a desconfiança. E terceiro, a glória, né? A primeira leva os homens a atacar aos outros, tendo em vista o lucro. A segunda, a segurança. E a terceira, a reputação, né? Os primeiros usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros homens. Os segundos, para defendê-lo, né? E os terceiros, por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo que quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, seus amigos, sua ação, sua profissão, seu nome. Ou seja, entramos em estado de guerra, né? Então, a vaidade, né, faz com que a gente entre em guerra, a competição faz com que a gente entre em guerra e a desconfiança faz com que a gente entre em guerra, né? Essa é a condição natural, né? E ele fala, essa condição de guerra não é que a gente está o tempo todo guerreando, mas o, o fato é que nós estamos nos preparando constantemente para a guerra, porque a guerra não é só o combate direto, mas o preparo para a guerra é um estado de guerra, né? E é essa a ideia que o Hobbes está querendo trazer para nós, né? Esse estado natural, né? Que é uma guerra que ele fala que é de todos os homens contra todos os homens, né? Pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida, né? Então, essa é essa é a condição humana. Ou está em batalha ou está se preparando para a batalha, né?
por desconfiança, por medo, por insegurança, né? Pela glória, pela vanglória, né? Isso que faz os homens entrarem em guerra quando estamos no estado de natureza, sem a força do Estado, né? Que nos obrigue a cumprir com as regras, tá? Então ele vai colocar para nós, né, que a, a condição numa tal situação, né, de estado natural, que é um estado de guerra, tá? Não há lugar para a indústria, tá? Pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumento para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade, tá? E o que é pior de tudo, do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. A vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Né? Então, é uma situação cruel, né? Horrível, né? Que a gente está no estado da natureza. Por quê? Porque todo mundo se acha dono de tudo, todo mundo se acha direito a tudo, tá? E não tem como garantir as nossas posses, porque assim que eu consigo alguma coisa, alguém pode me roubar, alguém pode me matar, né? Alguém pode me enganar, né? E é essa a condição natural, né? De todos combatendo a todos, né? Então, o, o, o que a nossa racionalidade nos mostra, e é isso que o Hobbes quer colocar para nós, né? É que desse estado, desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isso apresenta a primeira consequência, que nada pode ser injusto, né, nesse estado. Né? As nações, as noções de bem e mal, de justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Então, no estado de guerra, tudo é válido. Né? O que interessa é a vitória. Né? Como você vai obter a sua vitória não faz a menor diferença, desde que você vença. Né? Então ele fala assim, onde não há poder comum, não há lei. E onde não há lei, não há injustiça. Né? Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. Né? A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. São qualidades que pertencem ao homem em sociedade, não na solidão. Tá? Outra consequência da mesma condição é que não há propriedade, nem domínio, nem distinção entre meu e teu. Né? Só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir e apenas quanto for capaz de conservá-lo. Né? Pois esta é a miserável condição em que o homem realmente se encontra, por obra da simples natureza, embora com uma possibilidade de escapar a ela, que em parte resida nas paixões e em parte em sua razão. Né? Então, dessa condição miserável, né, sórdida, horrível, embrutecida, né, aparece para o ser humano, tá, uma possibilidade de escapar a essa situação que sai das suas paixões, né, que é a vontade de ficar vivo, né, e de sua razão. Né. As paixões fazem que os homens tender para a paz. São o medo da morte, né, as paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte, tá? O desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e a esperança de conseguir através do trabalho. E a razão sugere adequadas normas de paz em torno das quais os homens podem chegar a um acordo. Tá? Essas normas são aquelas que, por outro lado, se chamam de natureza, das quais ele vai abordar no próximo capítulo, né? Que são as leis naturais. Né? As leis naturais para ele, né? Nos induzem, tá? Essas leis naturais são extraídas da observação da natureza e elas nos mostram, tá? O que nós devemos fazer.
né? E a partir dessas leis naturais, para fazer com que elas se prevaleçam, é que o Hobbes vai propor que exista o Estado, porque as leis naturais nos dizem como proceder, mas elas não têm força para nos obrigar, né? Para que haja, para que elas tenham força a nos obrigar, vai precisar da espada do Estado, né? A força, né? Então, o que a razão nos mostra? Quais são as leis naturais que nós devemos observar, né? E as leis civis, dentro do possível, devem estar o mais próximo possível, tá, dessas leis naturais, que a nossa própria racionalidade nos mostra, né? Então, nós temos que buscar essas leis naturais, né? Que para ele é um preceito ou regra geral estabelecido pela razão, tá? Mediante a qual se proíbe a um homem fazer tudo que possa destruir sua vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, né? Então, o que as leis naturais nos mostram é que a gente tem que colocar limites às nossas ambições, aos nossos desejos, tá? Em função de que nós vivemos junto com outros homens, né? Nós não estamos sozinhos, não estamos solitários. Na medida que nós devemos dividir as coisas do mundo, nós devemos respeitar algumas leis naturais. Essas leis impõem algumas coisas para nós, nos mostram os limites do que nós podemos fazer, tá? Mas elas não têm condições de nos obrigar a cumpri-la, né? Por isso que nós vamos precisar depois, mais para frente, como o Foucault vai colocar, a criação do Estado, né? Sem o Estado nós não vamos conseguir fazer essas leis naturais, né? E as leis naturais para o Hobbes, né? São aproximadamente 14, né? A primeira ele diz que todo homem, essa é a primeira lei natural, né? Que todo homem deve esforçar-se pela paz na medida em que tem esperança de consegui-la e, caso não a consiga, poder procurar e usar todas as ajudas e vantagens para a guerra, né? Então, o que essa primeira lei mostra é que nós devemos, dentro do possível, nos esforçar para vivermos em paz. Mas se na medida que eu não consigo viver em paz, eu vou ter que usar de todos os meios para sobreviver, né? Mas a primeira norma, a primeira lei natural é buscar a paz, né? Buscar o entendimento, buscar a convivência, tá? E não a guerra, né? Caso não consiga, aí sim eu vou ter que usar de recursos para poder salvar minha pele, né? Porque aí tem um outro princípio natural que é salvar a própria pele, né? Isso qualquer criatura, qualquer animal, né, faz isso, né? Isso faz parte da natureza, né? Não tem como fugir a isso, né? A vontade de viver, né? Mas o que a primeira lei nos diz é que nós devemos buscar a paz. O ideal é buscar a paz, né? E só na medida que eu não consigo realizar a paz é que eu devo usar todos os recursos para salvar a minha pele, né? Então, é, é, procurar. Então, a norma dessa lei é procurar a paz e segui-la, né? E caso não consiga, né, usar de todos os meios que pudermos para defendermos a nós mesmos, né? Isso é a primeira lei. A segunda lei natural para ele é que um homem concorde quando outros também o façam, e na medida em que tal considere necessário para a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar a seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que os outros homens permitem em relação a si mesmo, né? Então, a segunda lei natural é que nós devemos, dentro do possível, abrir mão de todos os nossos poderes, tá? Renunciar a esse poder absoluto que nós temos sobre nós mesmos e delegarmos esse poder a uma figura neutra, uma figura que vai fazer a intermediação entre os homens, né? Então, todos nós devemos abrir mão dos nossos poderes ilimitados, absolutos, tá? Dessa situação de natureza, para adquirirmos uma situação de civilidade, de leis civis, né? Nós abrimos mão da liberdade natural em nome de uma liberdade civil, né? Nós vamos abrir mão do nosso direito, do nosso poder ilimitado, por um poder limitado, nós vamos ver daqui a pouco, pelo Estado, né? Então, essa é a segunda lei. Nós temos que fazer isso, né? Pensando na nossa sobrevivência comum, né?
todos nós vamos ter que fazer isso, né? Não é só eu, né? Inclusive, assim, é uma condição do Estado, da sociedade civil, é que todos abram mão em nome de um poder comum, e esse poder comum é que vai fazer as leis e a justiça, né? Se nós não fizermos isso, né, se nós não seguirmos esse princípio, né, nós não vamos conseguir chegar numa paz, né? E isso daí está inspirado, segundo o Hobbes, tá? Num princípio, né, do Evangelho, né? Faz aos outros o que queres que te faça a ti, né? Então, por que nós fazemos isso? Porque todos nós queremos ter a paz, né? Como nós todos queremos, como isso é um desejo de ter a paz, né? Nós devemos pensar sempre que a gente não deve fazer o que a gente não quer sofrer, né? Então, nós vamos abrir mão desse direito ilimitado a tudo, tá? Em função de que a gente não quer a gente quer que todo mundo respeite os nossos direitos, então nós temos que também respeitar o direito dos outros, né? Essa é a segunda lei natural, né? Ela impõe uma ideia de que nós devemos transferir os nossos direitos, tá, para um soberano através de um contrato, a ideia do contrato social, né, que vai surgir aqui, né? E isso, todos nós fazemos isso, nós transferimos esses direitos, todos nós transferimos esses direitos para o Estado, tá? Né? De tal maneira que o Estado é que vai fazer a justiça, o Estado é que vai receber as queixas, né? E o Estado vai garantir os nossos contratos e os nossos bens, né? É por isso que nós fazemos isso, né? Nós queremos garantias da nossa vida, nós queremos garantias dos nossos bens, tá? E nós queremos garantia que os contratos serão cumpridos, que a justiça será feita, né? Por isso que nós abrimos mão de um poder ilimitado, né? E, e todos vão fazer isso, todos têm que fazer isso, né? Senão, né, a pessoa que não quiser entrar nesse contrato social automaticamente está excluída da vida social. É essa que é a ideia, né? Porque todos têm que abrir mão dos seus direitos ilimitados, né? Para um soberano, né? Nós vamos delegar esse poder ao soberano, né? Então, e o que o Hobbes coloca para nós, ele faz algumas advertências, né? Ele vai falar assim: e daqueles que dão a um homem o direito de governar soberanamente, se entende que lhe dão também o direito de recolher impostos para pagar seus soldados e de designar magistrado para a administração da justiça. Então, quando nós delegamos esse poder ao soberano, tá? Nós estamos dando o direito dele de cobrar impostos, ter o exército, tá? E fazer a justiça, né? E o Estado é que vai fazer isso. Por isso que nós delegamos para ele, né? E é um pacto entre os cidadãos, na verdade, para ele, entre os súditos, né? Nós todos deliberamos, né? E transferimos esse poder para a majestade, para o soberano, né? Que pode ser uma pessoa só, pode ser uma assembleia, o Hobbes vai falar daqui a pouco sobre essas questões, tá? Mas o importante é que todos nós transferimos esse poder para o soberano, que seja um indivíduo só, um rei, seja uma assembleia, né? Tanto faz, né? O importante é transferir o poder para ou para o rei, né? Ou para a assembleia. Eles é que vão ter, né? E ele fala, e esse pacto é feito entre homens, né? Não, esse pacto, né? Nós é que deliberamos, porque inclusive para ele assim, ele vai falar, é impossível fazer pactos com animais, né? Então, porque eles não compreendem nossa linguagem, portanto não podem compreender nem aceitar qualquer translação de direito, nem podem transferir qualquer direito a outrem, sem mútua aceitação. Sem mútua aceitação não há pacto possível. Então, os animais estão fora do pacto, né? O pacto se dá entre homens, e depois ele vai falar, é impossível fazer pactos com Deus, né? A não ser através da mediação daqueles a quem Deus falou, quer por meio da revelação sobrenatural,
quer através dos lugartenentes que sobre eles governam em seu nome. Né? Então, a gente também não faz pacto com Deus, o pacto é entre homens. Né? Essa ideia de fazer pacto com Deus não é possível porque Deus não tem que se submeter a um acordo comum. Deus é soberano sobre tudo. Né? Fala assim, ele fala, porque de outro modo não podemos saber se nossos pactos foram aceitos ou não por Deus. Né? Ele que... Né? Ele não fala diretamente com a gente. Né? Ele governa o mundo, mas nós não sabemos exatamente se ele aceita ou não fazer pactos com a gente. Né? Ele fala, portanto, aqueles que fazem voto de alguma coisa contrária à lei da natureza fazem voto em vão, pois cumprir tal voto seria uma coisa injusta. Né? E se for uma coisa ordenada pela lei de natureza, não é o voto, mas a lei que os vincula. Né? Então, todo pacto é entre cidadãos, entre súditos, tá? Os animais estão fora porque eles não podem ter concordância, eles não têm linguagem para deliberar, e Deus está acima de nós. Né? Nós não sabemos exatamente o que Deus quer. Né? Supomos saber, né, lendo o Novo Testamento, né, a Bíblia, mas são interpretações. Né? A vontade divina mesmo, tá? A gente não sabe qual é que é. Né? Então, essa é a condição para a gente, são as duas primeiras leis naturais, né, para a gente começar a fazer o nosso pacto, né, criar um contrato social onde todos abrem mão da sua liberdade natural e adquirem o que o Hobbes fala da sua liberdade civil. Né? E é esse que é o objetivo. Né? Aí ele vai colocar mais algumas leis naturais, que devem ser a base da nossa legislação civil. Né? A terceira lei natural para ele é que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Né? Então, nós somos, uma vez que nós afirmamos alguma coisa, né, nós temos que, prometemos alguma coisa, nós temos que cumprir com as nossas promessas. Né? Faz parte, né, da convivência social. Porque se as pessoas não cumprirem com os pactos, né, a gente para de fazer pacto, para de confiar nas pessoas e aí volta a guerra de todos contra todos novamente. Então, é necessária a terceira lei que os homens cumpram os pactos. Né? Isso é um pré-requisito para a vida civilizada. Se as pessoas não cumprirem o pacto, qual é o sentido de eu me associar aos outros se eu não tenho certeza que ele vai respeitar os acordos que ele fizer comigo? Ou ele desconfiar que eu vou respeitar os acordos que eu fiz com ele? É preciso que os pactos sejam respeitados. Né? A desconfiança faz com que a sociedade define, né? Cria uma certa deficiência social. Né? A confiança mútua é o princípio para uma boa sociedade, uma sociedade que se ajude mutuamente. Né? Então, essa é a terceira lei, né, que a gente tem que cumprir, né, para que a gente possa conviver entre as pessoas. Se ninguém confia em ninguém, né, não vai dar certo. Né? Então, é a terceira lei. A quarta é que quem receba benefício de outro homem por simples graça, se esforce para que o doador não venha a ter motivo razoável para arrepender-se de sua boa vontade. Né? Então, é o princípio da gratidão. Né? Nós temos que, se você recebeu alguma coisa, seja grato por você ter recebido, principalmente se a pessoa não era obrigada a te dar e está te dando. Né? Então, é um princípio de civilidade também. Né? Eu tenho que ser grato às pessoas se as pessoas me dão um presente, né? Me presenteio. Então, é um princípio de civilidade, porque se você não agradece, você reclama do que você recebeu, isso faz com que a pessoa deixe de fazer, deixe de querer te dar as coisas, né? Deixe de querer ser benéfico, né, para a sociedade e vai ser um egoísta. Né? Então, é um princípio da natureza que a gente seja grato ao que a gente recebe. Né? Então,
A gente tem que agradecer os presentes que a gente recebe, né? Esse é um princípio de civilidade também, né? Se eu de repente reclamo, não gostei do que você me deu, né? Uma porcaria. Bom, né? Se a pessoa não era obrigada a te dar, né? Mesmo que você não goste, né? Guarde para você o seu desgosto, mas agradeça o fato dela ter te dado. Por que você faz isso? Para estimular que ela continue dando, né? Mesmo que nem sempre o que a gente gostaria de receber. Tá? Mas a bondade já é algo positivo para a vida civilizada. Né? A quinta lei da natureza para ele é a complacência. Quer dizer, que cada um se esforce por acomodar-se com os outros. Né? Então, você não tem que ficar criticando os outros, você não tem que ficar reclamando dos outros, mas dentro do possível, você se acomode junto com os outros, porque as pessoas são diferentes, nem todos são iguais, nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Né? Não tem problema as pessoas gostarem de coisas diferentes, né? O que você não pode é falar mal, né? Atacar a pessoa porque ela é diferente de você. Você tem que aceitar as diferenças, né? E desde que um não perturbe o outro, um não tire a liberdade do outro, que cada um viva da sua forma como achar melhor, né? Essa é a ideia da complacência, né? Cada um de nós tem que aceitar a diversidade dos homens, né? Então, seu vizinho gosta de escutar música sertaneja, você não gosta de música sertaneja, mas você tem que ser complacente, deixa ele escutar a música dele, né? E você escuta a sua, né? Não vai falar mal, não vai reclamar, não vai, né? A ideia é que a gente se complemente, se adeque uns aos outros, né? Essa é a quinta lei, né? Ele fala assim: aqueles que, devido à aspereza de sua natureza, se esforçarem por guardar aquelas coisas que para eles são supérfluas e para os outros são necessárias, e devido à obstinação de suas paixões não puderem ser corrigidos, deverão ser abandonados ou expulsos da sociedade. Tá? Como hostis a ela. Né? Essa pessoa que é intransigente, não concorda com nada, reclama de todo mundo, essas pessoas, na verdade, vão ter que ser excluídas da sociedade. Você tem que aprender a conviver com essa diversidade de homens que existe na sociedade. Né? E, inclusive, ele fala, aos que respeitam essa lei, pode chamar-se sociáveis. Né? E aos que não fazem, obstinados, insociáveis, refratários ou intratáveis. Né? Então, essa é a ideia que ele tem. A sexta lei é que como garantia do tempo futuro, se perdoem as ofensas passadas àqueles que se arrependam e o desejem, tá? Porque o perdão não é mais do que uma garantia de paz, a qual, embora quando dada aos que preservaram em sua hostilidade, não seja paz, mas medo. Quando recusado aos que oferecem garantia de tempo futuro, é sinal de aversão pela paz, o que é contrário à lei da natureza. Né? Então, se a pessoa se arrependeu, né, do que fez, né, você tem que perdoar. Né? Porque se não houver perdão do que foi das ofensas passadas, tá, o futuro vai ficar comprometido. Né? Você vai sempre querer se vingar, vai guardar ressentimento. Né? A ideia é que nós devemos perdoar as pessoas que se arrependem do que tenham feito. Né? É comum errar, tá? E manda as leis da boa vizinhança que a gente perdoa as pessoas que se arrependem do que fizeram. Né? Então, essa é a sexta lei. A sétima é que na vingança, isto é, a retribuição do mal com o mal, os homens não olham a importância do mal passado, mas só a importância do bem futuro. Né? Então, a ideia é que a vingança, né, quando você vai retribuir o mal com o mal, né, você não queira só a crueldade ou a maldade, né? Ela tem que ter uma função pedagógica, educativa, né? Então, eu vou fazer de tal maneira que, se o cara cometeu um equívoco, um erro, tá? Ele merece uma punição, mas essa punição não pode ser de crueldade, né? O cara roubou um limão, vou matar. Não, né? Posso penalizá-lo, tá? Mas que não extrapole essa penalização, né? Porque o que interessa não é só punir a pessoa. O ato punitivo tem uma função pedagógica na sociedade, é inibir os outros de cometerem o mesmo equívoco. Tá? Então, a minha punição tem que ser proporcional
ao crime, né, ou ao erro, tá? Mas não pode ser exagerada, porque senão a pessoa, ninguém vai se, ninguém vai parar de fazer o que tem feito, né? A outra lei, né, é que ninguém por atos, palavras, atitude ou gesto declare ódio ou desprezo pelo outro, né? Então, né, a ideia é que a gente tem que aceitar a diversidade novamente, né? Então, não podemos ser racistas, sexistas, né? Esse que é o princípio dessa lei, né? Então, você não pode ofender as pessoas porque ela é diferente de você, né? E você não pode declarar ódio ou desprezo pelos outros, porque isso faz com que a guerra de todos contra todos permaneça. Você tem que aceitar a diferença, né? As peculiaridades, as singularidades dos homens, tá? E não mostrar o seu desafeto às pessoas, né? Esse que é o princípio dessa oitava lei, né? Veja, o objetivo, né, fundamental é que a gente não crie inimizades, né, por bobagem, né? Então, emitir opiniões racistas, por exemplo, ofende as pessoas, distrata as pessoas, né? E isso cria um espírito de guerra, né? Você tem que eliminar essas coisas. Por isso que essa oitava lei diz que a gente tem que ser tolerantes com os outros, né? A ideia de que a gente aceite essa diversidade sem ofender ninguém, né? A nona lei, que cada homem reconheça os outros como seus iguais por natureza, né? Ela complementa a lei anterior, né? Todos nós somos iguais, você tem que aceitar que nós somos todos iguais, que não há superiores ou inferiores na vida social. Claro que a sociedade pode criar classes, castas, né? Mas todo mundo deve ser tratado igualitariamente, né? Esse que é o princípio dessa lei. Todos nós somos iguais diante da natureza ou diante de Deus, como você quiser, né? Mas a sociedade pode fazer algumas pessoas com mais privilégios, outras com menos, né? Mas isso não determina que você, porque você recebeu determinado privilégio, você pode tratar o outro como se fosse um traste, né? A décima lei, que ao iniciarem as condições de paz, ninguém pretenda reservar para si qualquer direito que não aceite seja também reservado para qualquer dos outros, né? Então, que na hora da gente estabelecer as leis, que todos sejam tratados igualitariamente, equitativamente, né? Que não haja privilégios entre os homens, né? Esse é o ideal civilizatório, né? Então, que eu não queira garantir para mim privilégios que outros não possam ter, né? A ideia é que a igualdade entre as pessoas seja a base principal dessa sociabilidade, né? A 11ª lei, se alguém for confiado servir de juiz entre dois homens, é um preceito da lei da natureza que trate ambos equitativamente. Então, se você, de repente, foi designado para dirimir uma contenda, que você trate igualitariamente as duas pessoas, não privilegie um em detrimento do outro, né? Então, se você for chamado a ser juiz, que você seja de fato um juiz, né? E não um cara que vai privilegiar um dos lados da contenda, né? A função do juiz é ser neutro, né? Imparcial, né? Esse que é o princípio da justiça. Então, se você for alguma vez ter que ser juiz de uma contenda, que você seja imparcial com relação às partes. A 12ª lei, que as coisas que não podem ser divididas sejam gozadas em comum, se assim puder ser, se a quantidade da coisa o permitir, sem limite, caso contrário, proporcionalmente ao número daqueles que a ela têm direito. Tá? Então, dentro do possível, a gente tem que dividir tudo que tem, né, sem privilegiar uns em detrimento dos outros, tá? Né, desde que isso seja possível, né, desde que haja quantidade, né, da coisa permitir, né, e caso isso não tenha, né, que seja proporcional
às pessoas que têm direito. Quem que vai definir o que tem direito? Aí as leis, né? E os costumes, né? Então, o primeiro ocupante de um lugar tem mais direito àquele lugar do que alguém que chegou depois, né? Quem fez benefício em alguma parte da terra tem direito àquele pedacinho da terra, né? E um direito primário, né? De preferência que seja feito por sorteio, né? Né? Quando tem duas pessoas que cobiçam a mesmo pedaço de terra, que seja sorteado para ver quem que vai receber aquele pedaço, né? Se possível, divida em dois, mas se não for possível, que haja um sorteio, né? E o sorteio como uma forma de distribuição igualitária, porque todos podemos ter sorte e todos podemos ter azar, mas a ideia é que seja por sorteio, né? Que é a forma menos injusta, né? Para dividir as coisas, né? Que o direito absoluto, né, a 13ª lei, que o direito absoluto, ou então, se o uso for alternado, a primeira posse seja determinada por sorteio, né? O ideal é que as terras, os bens, tudo seja liberado por sorteio, né? Porque aí ninguém pode reclamar, né? É a sorte que determinou, né? Ou o azar, né? Mas não foi um, uma pessoa que cobiçava mais, outra pessoa que era mais interesseira, né? Um que era mais cruel, outro que era mais ambicioso, mas sim a ideia de que todos participaram do sorteio, né? E o sorteio foi justo, né? A 13ª lei, que a todos aqueles que servem de mediadores para a paz seja concedido salvo-conduto, né? Então, se alguém está responsabilizado, vai fazer a mediação entre as pessoas, que ela possa ir e vir sem ser presa, né, impossibilitada de andar, né, porque é preciso que a pessoa, se vai ser o embaixador, né, o intermediador, ele precisa ter livre acesso às partes, né, então essa seria a 13ª. E a 14ª e última, né, que aqueles entre os quais há controvérsia submetam o seu direito ao julgamento de um árbitro. Então, em vez de tentar fazer justiça com as próprias mãos, que a gente se submeta à justiça social, né, ao juiz, né? O juiz é que vai fazer as nossas contendas, que ninguém tome a justiça com as próprias mãos, né? Por que isso? Porque nós tendemos a ser mais bondosos com nós, né, do que com os outros, né? Então, para evitar esse tipo de injustiça, nós criamos, inclusive, essa justiça do Estado, né, para que ela faça as nossas contendas, né? Então, veja, essas são as leis as leis naturais que a nossa razão nos mostra e que as leis civis, dentro do possível, devem seguir essas leis naturais, né? E aí é que vem a grande questão para o Hobbes, né? Por que a gente precisa do Estado? Porque essas leis naturais, infelizmente, por mais que elas sejam claras à nossa razão, a maior parte das pessoas não vai cumprir se não houver a força da espada, né? É a força da espada, o medo do castigo, que faz com que a gente respeite as leis e os contratos. Por isso que nós vamos instituir o Estado, né? A ideia dele, ele, ele vai falar assim, no fim último, causa final e desígnio dos homens, que amam naturalmente a liberdade e o domínio dos outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmo, sobre a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com a sua vida mais satisfeita, né? Quer dizer, a gente cria o Estado não é uma coisa boa, é um mal necessário, porque se não houver a coerção do Estado, as pessoas não vão cumprir as leis. Tá? As leis por si só não obrigam as pessoas, né? Ela não tem força suficiente para obrigar as pessoas. Por isso que nós vamos ter que criar o Estado. Tá? Por quê? Porque as pessoas são interesseiras, né? Nem sempre têm bom coração, as pessoas são
cegas às vezes, né? Estão muito preocupadas consigo próprio e menos com a sociedade, né? Com os outros. Por isso que você precisa de mostrar a necessidade do respeito às leis e ter um instrumento para fazer com que as pessoas cumpram com as leis, né? Se não houver esse instrumento coercitivo, que é o Estado, as leis não vão ser cumpridas, né? Porque nós não somos que nem, sei lá, as abelhas, as formigas, né, os cupins que vivem em sociedade, tá? E fazem suas funções sem ter uma polícia, vamos dizer assim, para fazer isso, né? Ele vai falar, porque, qual é a nossa diferença? Primeiro, ele fala que os homens estão constantemente envolvidos numa competição pela honra e pela dignidade, o que não ocorre no caso dessas criaturas, né? A formiga, a abelha, o cupim, né? E é devido a isso que surge entre os homens a inveja e o ódio, tá? E finalmente a guerra, ao passo que entre aquelas criaturas tal não acontece. Então, a primeira razão porque a gente precisa do Estado é essa, não é que nem não é uma primeiro não é uma condição natural, é um corpo artificial. O Estado é um corpo artificial, ele não existe na natureza, é uma invenção que os homens fizeram para que a gente possa conviver em paz. Segundo, que entre essas criaturas não há diferença entre o bem comum e o bem individual. E dado que por natureza tende para o bem individual, acaba por promover o bem comum. Tá? Mas o homem só encontra felicidade na comparação com outros homens e só pode tirar prazer do que é iminente. Né? Então, essas criaturas não querem mudar de classe, não querem subir na vida, não querem, né? Enquanto que os homens não, os homens estão cobiçando uns aos outros, inveja o gramado do vizinho, os bens dos outros e tudo mais. Terceiro, porque essas criaturas não possuem, ao contrário do homem, o uso da razão. Elas não veem nem julgam ver qualquer erro na administração de sua existência, ao passo que entre os homens são em grande número os que se julgam mais hábeis e mais capacitados que os outros para o exercício do poder público. Então, os homens, pelo fato de ter razão, acham que são mais capazes do que outros e começam a entrar em contenda, querendo poder e tudo mais, né? Destituir o rei, né? Ou a assembleia, né? Seja lá o que for, enquanto que nas formigas, nas abelhas e nos cupins isso não acontece, né? Ninguém cobiça o cargo da rainha, né? A rainha reina sem contestação, né? Quarto, que essas criaturas, embora sejam capazes de um certo uso da voz para dar a conhecer umas às outras seus desejos e outras afecções, apesar disso, carecem daquela arte das palavras mediante a qual alguns homens são capazes de apresentar aos outros o que é bom sob a aparência do mal e o que é mal sob a aparência do bem. Tá? Então, essas criaturas têm até uma certa comunicação, mas elas não têm a linguagem, não têm a parte simbólica, né? E aí a nossa linguagem pode ser muito enganadora, né? Enquanto que nos animais não tem essa enganação, não há mentira, né? Você não mente, né? Entre os animais. Enquanto que os seres humanos são capazes de mentir, né? São capazes de inventar, são capazes de iludir, né? Quinto, as criaturas irracionais são incapazes de distinguir entre júri e dano, tá? E, consequentemente, basta que sejam satisfeitos para nunca se ofenderem com seus semelhantes. Ao passo que o homem é tanto mais implicativo quanto mais satisfeito se sente, tá? Pois é nesse caso que tende mais para exibir sua sabedoria e para controlar as ações dos que governam o Estado. Então, quanto mais o cara tem, mais o cara quer, né? Enquanto que nessas criaturas não tem essa ambição, né? Por último, o acordo vigente entre essas criaturas é natural, ao passo que dos homens surge apenas através de um pacto, isto é, artificialmente. Então, como o nosso contrato não é natural, é artificial, tá? A gente precisa instituir o Estado para que haja a ordem pública e o respeito, né? Então, e veja, o Hobbes, inclusive, ele vai falar um pouco das formas de os regimes políticos, né? A monarquia, a aristocracia, a democracia. Para ele, essas três formas de governo são as três formas existentes. Tá? Cada uma delas tem seu mérito. Né? A menos ruim para ele é, com certeza, a monarquia. Tá? Em primeiro lugar, porque como o homem tende a pensar mais nos seus, na sua família, né? E até mesmo a roubar, tá? É melhor que eu tenha só um
a roubar do que uma assembleia toda me roubando, né? Então, a ideia que ele tem é que um monarca, né, um soberano, né, tem menos contradições internas, porque ele só escuta o que ele quer, rouba menos, porque ele tem menos parentes, menos pessoas para dar emprego, né? E ele não entra em conflito consigo próprio, né? Enquanto que uma assembleia pode entrar em conflito, os homens podem se entrar em discussão, né? Agora, para o Hobbes não há uma forma, digamos assim, ele fala assim, quem fala mal da monarquia é porque não gosta da monarquia, não é que a monarquia seja ruim. E quem fala mal da aristocracia é porque não gosta da aristocracia, não é que a aristocracia seja ruim. E quem fala mal da democracia é porque não gosta da democracia, não é que ela seja ruim, né? Depende mais da qualidade do povo para saber qual das três regimes deve ser utilizado. De qualquer jeito, em termos de poder político, tá? O menos ruim para ele, com certeza, é a monarquia. Então, vejam, né? O Hobbes justifica a existência do Estado, porque o Estado é que vai garantir que as leis sejam cumpridas, ele que vai garantir os pactos e vai fazer com que acabe da guerra de todos contra todos, né? Esse Estado é um Estado, digamos assim, até autoritário. O Estado deve controlar a censura, a religião, a ciência, a literatura, né? O Estado é controlador, o Estado não pode ser derrubado, o Estado não pode ser contestado, né? Porque a pior coisa que existe para o Hobbes é a guerra civil, né? Ele morre de medo da guerra civil e ele quer que o governo permaneça para sempre, né? Como que a gente pode derrubar o governo? A gente não pode derrubar o governo de nenhuma forma, né? A gente, se o governante for mal, ele vai ser punido por Deus, né? Mas a pior coisa que existe para o homem é não ter Estado. Por isso que é melhor ter um Estado ruim do que Estado nenhum, né? Esse é o princípio hobbesiano, né? Por quê? Porque a função do Estado é manter a paz entre os homens, né? Se eu só posso, de certa maneira, entrar em desacordo com o Estado, ou fugir do Estado, ou não obedecer ao Estado, se a minha vida e os meus bens estão ameaçados, né? Porque a gente entra em sociedade e cria o Estado para preservar a vida e os bens. Se de repente eu vou ser punido com a morte, vou ser preso, coisa assim, aí eu posso romper com o Estado, né? Aí é um princípio da lei natural, né? Toda criatura quer a liberdade, né? Se de repente eu vou perder a liberdade ou vou ser morto pelo Estado, eu tenho o direito de fugir, de tentar escapar dessa circunstância. É a única coisa que legitima a minha fuga, e a minha não concordância com o Estado, né? Caso contrário, mesmo que o Estado seja ruim, eu tenho que aceitar essa ruindade, né? E continuar vivendo, porque pior seria sem a existência do Estado, né? Então, veja, a palavra Estado, inclusive, entra no nosso vocabulário graças ao Hobbes, né? Antes, o Estado era entendido como principado, república, cidade-nação, né? Nação-estado, enfim, tinha vários nomes, né? A partir do texto do Hobbes, a palavra Estado entra no nosso vocabulário e nós entendemos o Estado como o poder político que controla a vida social, né? É o que recolhe os impostos, né? O que tem monopólio das forças do exército, né? Ele tem o monopólio do uso da força, né? Ele só que pode ser usado a força, e ele tem a responsabilidade pela justiça, né? E nós temos um lugar para apelar, se nós sentirmos ultrajados ou injuriados, eu posso apelar ao Estado, tá? Então, essas são as conclusões preliminares que o Hobbes nos coloca.